Estamos juntos no Debate 93. Está entrando no ar. Apresentação Debate 93. J.R. Vargas. Realização 93 FM. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 15 de setembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui, apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje nós acolhemos com muito carinho o pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca, a nossa menina da mesa de hoje, educadora religiosa Tânia Maria, o pastor Paulo Azevedo, da Igreja Batista Independente do Mendanha, também com a gente no programa, o pastor Valdir Miyazato, da Igreja Casa da Bênção, no Largo do Bicão. Tá todo mundo aqui, já aqui no nosso Debate 93 de hoje, para fazermos juntos um grande programa. Olha, a Bíblia nos diz, minha gente, Provérbios 13, versículo 12, tá na palavra, tá na Bíblia: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido, ele é árvore de vida, tá na palavra de Deus. É o nosso ouvinte, ele vai se expressando, vai contando: estou mais que entristecida, estou frustrada, diz aqui a nossa ouvinte. O que fazer frente ao desespero e a frustração com relação ao silêncio de Deus? Já passou por uma experiência assim? Você ora e a impressão que você tem é que Deus não está te respondendo, Deus não está falando com você. Já passou por essa experiência? É a situação da nossa ouvinte aqui, ó. A não manifestação do poder divino com relação à minha causa pode ser um sinal de que estou sendo infiel a Ele? Como controlar a raiva para não sofrer com distúrbios emocionais e até mesmo espirituais? Quando se tem filhos, e aí entra numa outra seara, quando se tem filhos, corre-se o risco de torná-los frustrados, porque sou uma frustrada. Uma mãe, um pai que são frustrados, eles acabam criando filhos também frustrados ou não necessariamente? Uma mãe agitada cria filhos agitados, ou às vezes o filho é tranquilo e esse filho que é tão tranquilo é capaz de acalmar a mãe. Eu quero ouvir a opinião dos nossos companheiros aqui. Vou começar aqui com o pastor Carlos Pedro. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, meu amado JR, bom dia aos amados debatedores aqui, bom dia a você que faz parte dessa audiência maravilhosa, dessa abençoada rádio. Nossa ouvinte, ela faz uma colocação forte, uma colocação que é, sem dúvida alguma, uma dúvida, um questionamento de muitos ouvintes. Mas eu quero pensar com ela hoje sobre o que é responsabilidade ou o que faz parte da soberania, da vontade de Deus e o que faz parte da nossa própria vontade, do nosso interesse, da nossa atividade. O texto de Provérbios, ele é um texto lindo, maravilhoso, mas ele remete também à nossa própria atitude. Ele diz respeito também a nós. Então, é preciso que nós trabalhemos, é preciso que nós façamos alguma coisa. Não se pode apenas esperar no Senhor. Não se pode cruzar os braços e esperar que Ele faça aquilo que nós, de repente, devemos fazer. Então, eu quero começar pensando na esperança que se deve sustentar, que se deve manter
e buscar os seus desejos, buscar os seus projetos. Realizar desejos é algo que todos nós devemos. Obviamente, tem coisas que não serão realizadas de cara, mas realizar desejos é algo inerente ao ser humano, e Deus vai ajudar à medida que nós busquemos aquilo que queremos. Pastor Paulo Azevedo, o senhor está de acordo, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos excelentes e magníficos ouvintes que estão em todo o Brasil e no mundo nos ouvindo nesse momento. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez participando desse debate. Evidente que nós concordamos quando nós vimos, queridos ouvintes, essa palavra, principalmente no mundo que nós estamos vivendo atualmente, isso é uma realidade. As pessoas cada dia mais têm estado aflitas, né? Todo mundo hoje recorre aos fast food, todo mundo quer uma resposta rápida, todos nós precisamos. Mas quando a gente recorre à Bíblia, no Salmo 10, o salmista, no verso 1, ele diz: por que, Senhor, permaneces afastados e te ocultas no tempo da aflição? O tempo de Deus em nossa vida é algo primordial, que durante esse debate nós vamos estar discorrendo. O grande problema é que às vezes nós queremos rapidamente uma resposta, mas a resposta do Senhor, se vier naquele momento que nós estamos desejando, vai se tornar maldição em nossa vida. Deus tem sempre o melhor para nós, e no tempo certo Ele há de responder todos os nossos questionamentos. Pastor Valdir Miyazato, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa o querido irmão sobre essa palavra inicial? Muito bom dia, JR, muito bom dia você, ouvinte. É uma alegria, né, e uma honra estar de volta aqui no debate 93, e realmente eu concordo aqui com os meus antecessores que a esperança, ela deve ser sustentada, aliás, a esperança, ela deve ser a marca registrada do cristão, porque nós vivemos algo que as pessoas comuns não vivem. Nós cremos num Deus invisível, nós cremos num Senhor Jesus que prometeu que voltaria, e agora há pouco estava conversando, né, ali fora, a respeito da volta de Jesus, e a nossa esperança está aí. Agora, em relação a frustrações, de esperar coisas que aconteceram e não aconteceram, isso é importante a gente dizer que tudo tem um tempo, né? Em Eclesiastes diz que há tempo para tudo, e esse tempo é o tempo de Deus, né? Não é o tempo nosso, mas é o tempo do Senhor. Então, realmente, você que está nos ouvindo aí, creia que o tempo de Deus está chegando para a sua vida, e a gente tem que ter essa esperança. Nossa menina da mesa de hoje, querida Tânia, bom dia, bem-vinda. A sua posição inicial sobre esse tema. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos amigos aqui debatedores. Eu concordo com eles e penso que também é uma resposta de Deus, né? O espere um pouco. Às vezes a gente só quer aquela resposta mais imediata, né? Ou sim ou não, mas o espere um pouco, eu acho que é a posição mais difícil de se estar. É esperar o agir de Deus, como o pastor falou, no tempo de Deus. Muito bem, vamos aqui ao resultado parcial da nossa pesquisa 93 de hoje, aqui na nossa 93 FM. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes da 93 FM. E a pesquisa é a seguinte: alguma vez você já se sentiu decepcionado com Deus por algo na sua vida demorar a acontecer? 70% dos nossos ouvintes disseram que não. Já 30% deles confessam que já se sentiram decepcionados, sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Hoje é o dia de transparência total absoluta. Esse é um tema onde muita gente tem dificuldades, muitas pessoas já foram ensinadas a, de alguma forma, esperar alguma coisa de Deus de uma forma que disseram a elas que é assim, e a Bíblia nunca disse que era assim. Então, como não aconteceu como a pessoa esperava, muita gente fica frustrada. Embora o texto seja muito forte, né? A esperança adiada entristece o coração. Você está esperando muito tempo. E espera, e não acontece. A conclusão é que o coração fica entristecido. Mas o desejo cumprido é árvore de vida, ela frutifica, ela dá aquela alegria de uma árvore cheia de frutos, e aí faz uma enorme diferença. Então, um abraço para o Luiz Carlos, está em Boston, nos Estados Unidos, acompanhando a gente. Ele está dizendo, olha, ele está ligado todos os dias no Debate 93 com J.R. Vargas, juntamente com a comunidade brasileira. Quando dá 10 horas, a rádio de lá
passa a transmitir a programação da 93 e todos são abençoados com a palavra de Deus através do debate. Então, a nossa gratidão a você que está acompanhando a gente diretamente aí dos Estados Unidos por uma emissora de rádio que nos retransmite. Eu queria até, se você puder encaminhar aqui via as nossas plataformas todas, que emissora é essa, porque nós teremos o prazer e a alegria de mandar um grande abraço. É legal, não é proibido, pode retransmitir à vontade. A gente só gosta de saber para poder agradecer e reconhecer o carinho dos ouvintes que, ainda que nós não saibamos, eles continuam nos acompanhando. Isso é um privilégio muito grande. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pastor Paulo, a nossa ouvinte diz que está mais que entristecida. Ela chegou no ponto da frustração. JR, quando nós vemos, quando nós buscamos alguma coisa, seja da parte de Deus ou de uma pessoa que nós temos relacionamento, e esse algo que nós buscamos não vem no tempo que nós queremos, isso automaticamente causa uma frustração. O que ela está falando aqui é baseada no Provérbios 13, né, que já foi falado bastante aqui. Ela está se sentindo frustrada porque a resposta do Senhor está demorando. Quando a gente acompanha na Bíblia, a gente vê vários exemplos, né, como o caso de José, que teve um sonho e só dezenas de anos depois se cumpriu. Nós vemos o caso de Davi, vemos o caso de vários homens de Deus que se cumpriram, mas teve o tempo de Deus. Como foi a nossa fala inicial, o grande problema nosso às vezes é que nós não estamos no cronos de Deus, né? Eu costumo falar muito a questão de frustração quando nós vemos no caso de Jonas na Bíblia que ele não cumpriu o que Deus falou, ele foi para outra cidade e ele foi engolido por um grande peixe. Todo mundo conhece bastante essa história. E ele foi engolido por um grande peixe e a palavra do Senhor diz que na profundeza do mar ele orou ao Senhor e ele pediu perdão e o Senhor o perdoou. Mas um detalhe que é o seguinte: o peixe só liberou ele quando ele chegou na praia. Mas Deus perdoou ele lá embaixo. Por que houve essa demora para Deus responder e liberar ele na praia? Porque se Deus manda o peixe abrir a boca lá embaixo, ele morreria. Muitas vezes o Senhor já deu a nossa vitória, já deu a resposta às suas petições, mas precisa do tempo de Deus para ela amadurecer. A frustração é algo natural do ser humano, mas o esperar em Deus e ter a confiança que no tempo certo Ele vai te abençoar, isso é primordial em nossas vidas. Concordo, companheiros? E aí, JR, um exemplo até mais simples que o pastor falou, eu concordo com ele, é igual uma fruta bonita que você vê lá no mercado para comprar e você pega aquela fruta linda e chega em casa, vai experimentar, ela tá azeda, tá ruim, porque foi tirada antes do tempo. Ela foi colhida antes do tempo e não deram o tempo certo para que ela chegasse à fase do amadurecimento. Então, às vezes, as nossas decisões, dependendo de qual é a causa, como ela mesmo disse aqui, ela precisa de um período maior de maturidade. Tá certo. Eu também concordo com vocês e uma coisa que é interessante, nós estamos vivendo um tempo, foi citado aqui, do imediatismo, né? Então as pessoas estão muito ansiosas, elas querem as coisas muito rápido e acaba perdendo tempo de maturação das coisas. E Jesus disse uma frase para os seus discípulos, né? Mateus 6:25, não estejais ansiosos, né? Pelo que é a vez de comer, vestir, beber, né? Porque tudo tem um tempo. O pastor falou a respeito do cronos, né? Que é a cronologia, aquilo que marca o tempo, né? Mas tem uma outra palavra no original que é kairos. Kairos é o tempo que Deus conta, né? E muitas vezes, para a gente associar o nosso tempo com o tempo de Deus, a gente entra nesse conflito, né? E é muito importante, também quero citar um outro texto, que diz assim em Provérbios 4:23, que sobre tudo que se deve guardar, a gente tem que guardar o coração, né? Porque o nosso coração ele é muito enganoso. Então a gente quer a coisa muito rápida, né, pastora, como você acabou de dizer, e aí acaba comendo a fruta antes do tempo, e aí então temos que esperar o tempo de Deus. Essa é a nossa importância. Eu tenho uma preocupação. E quando eu olho para esse meio, eu olho para o texto que ela citou,
quando o próprio sábio diz que aquele que consegue, o mesmo capítulo 13 e 19 diz, como é bom conseguir o que a gente deseja. Nós precisamos aprender a separar aquilo que só Deus vai poder realizar, aquilo que só Deus tem o poder para fazer e que nós devemos esperar. Não tem jeito. Mas existem muitas coisas que dependem de nós. E muitas vezes, e essa é a minha preocupação aqui, eu quero ponderar isso, muitas vezes o meu desejo depende de mim. Deus vai me ajudar quando eu decidir arregaçar as mãos para realizar aquele desejo. E aí muitas vezes eu tenho um desejo e estou esperando que Deus faça para mim o que eu tenho que fazer. E fico frustrado, porque eu estou sentado no meu sofá de espera, aguardando que Deus me dê algo que Ele já disse que eu tenho que conquistar, que eu tenho que fazer. A terra de Canaã pertencia a Israel. E Deus disse, agora vocês vão lá e conquistem, é de vocês. Ah, mas eu estou aqui esperando Deus dar ela para nós. Ele não vai fazer isso. Nós precisamos conquistar. E é muito importante nós pontuarmos isso. Existem coisas que você vai ter que levantar daí dessa cadeira, arregaçar as mãos, ir atrás, muitas vezes vai errar, vai tropeçar, mas você vai buscar o teu objetivo, vai buscar o que é o teu desejo, vai conquistar aquilo que é o seu desejo com a bênção de Deus. E aí você vai se alegrar por isso. Outras coisas você não consegue, você não pode, não depende de você. Aí você vai ter que esperar. No que depende exclusivamente de Deus, nós temos que esperar com alegria, esperar confiando naquele que é poderoso para fazer. E aí, se nós temos certeza de que Deus pode fazer, nós vamos esperar confiantemente e alegres. Muito bem. Agora, a dor da frustração, ela é uma dor complicada, porque ainda que seja verdade, cada afirmação aqui dita, o entendimento que a pessoa tem pode não ser exatamente esse. A dor, a frustração de estar esperando alguma coisa acontecer. Vamos colocar isso do ponto de vista prático. Você tem isso tanto no campo espiritual, você tem isso no campo profissional, você trabalha numa empresa e te disseram, olha, aqui você tem chance de crescer. E aí você vê uma pessoa que entrou ontem, entendeu? Já está lá na sua frente, virou seu chefe. Aí você diz, é uma injustiça. Em alguns casos é capacidade. Tem outros casos que, irmãos, tem muito bajulador que sobe na hierarquia profissional, que não tem a menor condição de estar lá, mas tem bajulação. Em outros casos é outra coisa. Então a pessoa não fica frustrada. O aluno que está lá, o menino estudou, coitado, olha, estudou, chegou a babar em cima do livro, entendeu? Dormiu. Espero que ele tenha estudado mesmo, né? Estudou, chegou na hora da prova, ele ficou nervoso, ele ficou ansioso. Ele se deu mal naquela prova, gerou uma frustração. Todos eles estão fazendo aquilo que cabe a eles. Se faz aquilo que cabe ao indivíduo, ainda assim você poderá enfrentar a frustração. Como é que vocês trabalham essa linha, esse aspecto que envolve trabalho, sim, que envolve essas outras áreas da vida que são também tão importantes? A gente tem alguns exemplos, né, JR? Uma coisa, você estava falando aí a respeito da frustração. Todos nós temos algum tipo de frustração na vida. Qualquer ser humano está sujeito a ter frustração. Mas a gente tem que buscar os exemplos de pessoas que enfrentaram a frustração com a insistência e a não desistência, né? Abraham Lincoln, que a face dele está na nota de $5, dos 20 aos 50 anos, ele foi um frustrado. Ele tentou para vários cargos públicos, não conseguiu, até que aos 50 anos foi eleito presidente da República dos Estados Unidos, né? E se tornou um exemplo para o mundo inteiro, né? Sendo até tema de filmes e tudo mais, que hoje formou uma cultura, que é a cultura das pessoas mais ricas, entre aspas, do mundo, não é isso, gente? Então, eu penso exatamente dessa maneira. Nós não vamos acertar de primeira. Às vezes tem gente que consegue. Por exemplo, tem o cara que quer casar, a menina que quer casar, ela
muita gente fica frustrada, e eu ouço muito isso. Poxa, eu já tô com essa idade, ainda não consegui casar, Deus não me atende, não olha para mim. Mas será que é Deus mesmo? Será que o problema está em Deus? Eu tava noivo há 5 anos, meu noivado acabou, eu quero me matar, vou morrer, eu não valho nada, a minha vida acabou, perdi o emprego, eu vou me jogar do prédio porque a minha vida acabou. Gente, esse tipo de decepção, de frustração, o fato de tentar uma vida... Hoje tem coisas no nosso dia a dia que são impressionantes. Uma delas é o Detran, a bendita prova do Detran. Eu ouço gente desesperada, frustrada, querendo morrer porque não passou numa prova do Detran. E aí faz 1, 2, 3, 10 vezes, e tem gente que já fez um monte e não conseguiu. O que tem que fazer? Continuar fazendo. Exame da ordem, que se tornou um problema hoje no Brasil. Tem gente que já fez 6 vezes. Pastor, vou abandonar isso tudo, vou largar de mão, eu não quero mais saber disso, estudei 5 anos e não consigo passar num exame, não é possível, vou abandonar. Vai abandonar tudo? O ideal de vida, não. O que tem que fazer? Persistir. Ouvinte de Santíssimo acompanhando a gente e dizendo: eu já me decepcionei com a espera, mas não com Deus, mas com a situação em si. Eu me inscrevi na casa própria, fui sorteada e como passou muito tempo, eu não acompanhei. Depois soube que havia sido sorteada e como não sabia, acabei perdendo. Isso me entristeceu, tadinha da ouvinte. Isso, mas entristece mesmo, mas Deus falou ao meu coração que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí nós temos que ter um equilíbrio nisso aí, porque ou nós vamos ao livro de Ageu e vamos entender um pouco dessa segunda casa, enfim, tudo que a Bíblia nos fala sobre esse assunto, porque é complicado você afirmar, né? Perdi a primeira casa, porque a glória da segunda vai ser maior do que a primeira. Eu não sei, o que vocês acham, companheiros? Vamos ajudar o a segunda chance, a segunda oportunidade que Deus pode dar para ela vai ser boa também. Porque, na verdade, ela perdeu uma oportunidade e não dá para culpar a Deus, não. Não, ela não está culpando a Deus, não. Então, vamos imaginar que Deus, pela sua bondade e misericórdia, vai dar a ela uma outra oportunidade para que ela tenha sua casa própria. Eu creio nisso. Eu creio que Deus ainda vai lhe conceder o desejo do coração, desde que ela fique atenta, acompanhe os noticiários, acompanhe os sorteios, viva ligada nesse fato, que é o que ela precisa. Que a frustração sirva de experiência. Com certeza. Né? E a alegria vai ser muito maior quando ela receber essa bênção, né? Porque, poxa, eu perdi aquela, mas agora eu consegui uma bem melhor, uma situação melhor. Então aí nós temos um equilíbrio, que é a alegria e não a questão de espiritualizar, quer dizer, ou seja, eu perdi a primeira porque Deus quis. Não. Entendeu? Mas é o que está no contexto. Quando diz que a glória da segunda é melhor que a primeira, eu fiquei sem a primeira, logo foi Deus que quis que eu tivesse. O ano inteiro para fazer um concurso e chegar no dia, ele dorme até mais tarde e perdeu a hora. Então, ouvinte, continue firme. Ouviu aqui as palavras claras sobre esse assunto e acontece muito isso, ouvinte. Você não é a única, não. Muita gente se inscreve em alguma coisa e esquece. Esquece mesmo. Tem gente que esquece da conta. Você imagina se esquece mesmo. Meu Deus, é que negócio. Eu passei na primeira fase da UERJ e esqueci da segunda. Olha, meu Deus. Tem essa frustração até hoje. Olha aí, entendeu? Então isso acontece com a gente, ou não é? É verdade. Acontece muito, pelo amor de Deus. E aí, Marcelo, o WhatsApp aí? Aqui no WhatsApp, telefone 968038319. Algumas mulheres dizem da frustração de tentarem engravidar e não conseguirem, e muitas delas afirmam que chegam a pensar, será que nos planos de Deus não está aí constando que eu seja mãe? É o questionamento de algumas das nossas ouvintes. Uma outra ouvinte, ela escreveu pra gente, diz assim: bom, gente, enquanto eu tô na espera da minha bênção, eu louvo e busco ao Senhor ao invés de buscar essa tal bênção. E ela diz, não adianta querer a bênção se nós não formos bênçãos. Deus muitas vezes quer mais de nós. Ela diz assim, a gente precisa ter mais e buscar mais de Deus e menos de nós. O problema, ela diz que eu enxergo, é que na maioria das vezes nós colocamos a bênção que queremos em primeiro lugar. E não é isso que Deus quer. A gente tem que aprender a esperar no Senhor, confiar que tudo que Ele promete, Ele cumpre. A promessa é sempre maior e melhor do que todas as propostas, é o que ela diz. Ô Tânia, eu acho que as mulheres têm uma capacidade para poder explicar um pouquinho mais a questão da espera, até por conta da gestação. Embora as mulheres sejam, em sua maior parte, mais ansiosas do que os homens, né? Já é uma coisa altamente explicada, enfim.
Mas ao mesmo tempo ela tem essa bênção, esse milagre extraordinário que é gerar uma vida e esperar, né? Esperar. Então, de uma forma muito singela e singular ao mesmo tempo, Deus dá à mulher ou às mulheres, ou algumas mulheres, a capacidade de aprender a esperar, que é uma coisa que para latino-americano é difícil demais. Como é que você lida com esse assunto e qual a sua palavra sobre a questão da espera? Da espera dos 9 meses ou da espera da concepção? Da espera, eu usei os 9 meses para dar um exemplo que a mulher tem a capacidade, por conta disso ela desenvolve não apenas nos 9 meses, mas ao longo de toda a sua vida, essa habilidade, esse exercício, embora seja ela, segundo as pesquisas, a mais ansiosa, ou seja, ela é mais ansiosa do que o homem. Eu lido com isso porque a gente lida com pessoas que estão nessa fase da espera, né? Inclusive, tem momentos que a gente tem a coragem de chegar para Deus e pedir, Senhor, dá essa graça para essas pessoas, né? Teve um culto Dia das Mães que eu vi muitas mulheres chorando enquanto a gente pregava, e no final do culto Deus tocou no meu coração e a gente fez uma oração específica. Se você tem vontade, se você entende que você quer ser mãe, você quer gerar um filho, então vem aqui, vamos pedir. Agora a gente também não dá a certeza de que Deus vai cumprir. A resposta de Deus pode ser não. E graças a Deus a gente está vendo o resultado disso até hoje, mas tem algumas que ainda estão esperando. Agora, eu sou um pouco suspeita de dizer, porque Deus me deu 3 filhos, e de repente a pessoa que está me ouvindo agora está tentando há tantos anos e pode dizer, é muito fácil para ela falar, né? Porque ela gerou. Mas eu tento me colocar no lugar da pessoa e aconselho mesmo, se Deus não te deu, tem tantas crianças que foram abandonadas. A gente pega as crianças, vai nesses institutos e vê as crianças e olha e fala assim, como uma pessoa tem a capacidade de deixar, de abandonar uma criaturinha dessa. Então tem tantas crianças clamando, né, pedindo, e quando você vai, ele ainda fala, quer ser minha mãe? Você quer ser meu pai? Então assim, por que não pegar todo esse desejo e entregar isso para Deus e dizer, Senhor, se eu tenho a capacidade de ser mãe, mas não tenho, o Senhor não deu de gerar, então me ajude a amar essa criança como se fosse minha. E aí eu penso que é a segunda chance de Deus. Tem uma música, né, que tem uma parte dela que diz assim, a espera não pode matar a esperança, né? E a definição de fé bíblica é que fé é a certeza das coisas que se esperam. E a gente confunde que fé é receber, e não é receber, esperar e crer. E é em relação à frustração, desse caso dessa ouvinte, eu quero ter filhos e tudo mais, hoje tem tantas coisas que a pessoa pode buscar e pode correr atrás, hoje eliminando, né, as possibilidades. Eliminando as possibilidades. Você falou, eu tenho 3 filhos, eu não tenho filhos, sou casado há muitos anos e minha esposa não pode ter filhos. Já tentamos algumas coisas, não deu certo ainda, mas não quer dizer também que a gente está ali desesperado, porque se você foca na frustração, a frustração ela parece um vírus que vai se crescendo dentro de você, e isso vai acabar com a sua vida. Nós temos até uma experiência nisso, conhecemos alguns casais que têm essa dificuldade e muitos não conseguem, e quando causa frustração, como o pastor bem disse, o que acontece? Essa frustração entroniza e fica mais difícil ainda as soluções. Sim. Nós vemos o caso de Abraão, né, que foi pai já aos 100 anos, né? Mas Deus tem o seu tempo e Deus sabe todas as coisas. Nós tínhamos uns amigos, quando nós moramos um tempo em Brasília, que essa menina não podia engravidar. E ela passava muita dificuldade, ela lutou e tal, então nós conversamos, trabalhamos com ela, né? Os pastores conversaram muito com ela, e ela decidiu deixar aquela situação de lado. Ela abandonou aquela situação difícil que ela estava passando, ela adotou uma criança e começou a viver no ministério, trabalhando, né? Algum tempo depois ela engravidou. Quando ela esqueceu aquelas frustrações todas, ela veio a engravidar. Eu queria colocar esse ponto, porque muitas vezes a ansiedade atrapalha. É um grande problema na nossa vida. A gravidez, hoje, a gente tem isso com muita naturalidade. Quando a gente olha para a Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, a questão de engravidar, ser mãe, gerar, era uma questão primordial para as mulheres. Quase sobrevivência. Que não gerasse, ela era maldita. Então, hoje não é assim, nós não temos essa questão. Aqui a gente tem duas linhas importantes. Uma é o desejo de ser mãe, e outro
A outra é o desejo de gerar. Há muitas pessoas que não querem apenas ser mãe. Elas querem ter o prazer, o privilégio de gerar. Pastorzão já disse aqui. É o caso, é o nosso caso. Vai esgotando a possibilidade, meu irmão. Tem tantas formas de você tentar. Vai tentando. Uma hora dessas, Deus ajuda. Agora, a ansiedade pode fazer com que a dificuldade aumente. E quando você relaxa nessa questão, quando você para de se envolver tanto ansiosamente nisso, as coisas acontecem naturalmente. Olha, quando nós trabalhamos a espera, ela nem sempre é uma espera tranquila. Para muita gente é uma espera sofrida. Uma de nossos ouvintes diz: meu sonho era ter um dia um casamento feliz e que fosse feito debaixo da obediência do Senhor. Porém, em toda a minha vida nunca esperei no Senhor por este varão e vivia relacionamentos longos. Eu fui noiva durante X anos e eu perdi o meu tempo fazendo exatamente o que Deus não se agradava, mas eu continuava orando para que Deus me desse a minha família. Num certo tempo resolvi fazer diferente, me posicionei com Deus. Fui ouvir o que Deus queria de mim. 4 meses depois eu conheci meu esposo. Em 1 ano e 7 meses eu namorei, noivei e casei. Vivo a história mais feliz que nunca. Nem nos meus melhores sonhos eu havia sonhado. A minha conclusão é que o tempo de Deus é perfeito. E a nossa ouvinte destaca a obediência durante a espera. Talvez seja uma das coisas mais complicadas, porque a tendência à desobediência, a fazer do meu jeito, já que não está acontecendo, né? Já que não apareceu, vou resolver do meu jeito. E isso pode aplicar em qualquer área. É a pessoa que quer casar, é a pessoa que quer engravidar, é a pessoa no trabalho, é a pessoa dentro de casa, é o problema na família, é questão que envolve a igreja, é uma questão lá na escola, na universidade, em qualquer lugar. Existe a pessoa que diz o seguinte: olha, eu gostaria, tenho orado, pedi a Deus que acontecesse isso. Só que a pessoa, ao invés de esperar, né? Obedecer e esperar, tem a parte de agir, etc., mas obediência a Deus é fundamental pro processo inteiro, senão cada um faz do seu jeito. E se fizer do seu jeito, complica muito. Eu penso que isso aí, JR, é uma questão também de relacionamento. Como você falou, em todas as áreas. O meu relacionamento com Deus é que vai determinar as minhas atitudes e as minhas ações. E aí, quando ela começa a expressar que até raiva ela já está sentindo com relação a essa frustração, eu penso que há aí um distúrbio, alguma falta, alguma falha, algum tropeço nesse relacionamento. Não estou julgando aqui a nossa ouvinte, mas eu estou levantando uma questão para que ela pense, né? E ela e tantas outras pessoas que se sintam, né, frustrados com Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se em algum momento a gente experimentou o não de Deus, é porque lá na frente vai ser bom. Tem coisas que a gente não sabe responder hoje e nunca vamos saber. Às vezes meu filho me faz umas perguntas, eu digo: filho, essa você anota para quando você chegar no céu perguntar. Porque infelizmente hoje a gente não tem como responder. Ouvinte dizendo: criei minha filha única nos caminhos do Senhor, ela se desviou e mudou de opção sexual. Sempre orei ao Senhor acreditando que os meus sonhos de ver a minha filha de volta aos caminhos do Senhor e constituindo família se realizariam. Mesmo quando ela foi diagnosticada com mioma, que teria que retirar o útero, eu confiei que o Senhor a curaria. Durante minhas orações, eu senti isso no meu coração, muito forte. Nesta terça, minha filha chegou na minha casa com um corte na barriga e me falou que retirou o útero. O meu chão sumiu. A decepção e a tristeza são enormes. Estou há 1 semana sem conseguir ir à igreja, tentando me levantar e continuar a crer. Conta uma de nossas queridas ouvintes, ligou para cá agora, chorando bastante, com seu coração aflito em razão dessa experiência. Nós precisamos orar, né, gente? Porque realmente a gente está sujeito a acontecer tantas coisas, né? Tem um livro chamado A Cabana que conta a história de um homem que perdeu a filhinha de 4 anos e desenrola toda uma situação e no final ele compreende a situação, porque do ponto de vista humano a gente é muito resistente às coisas que acontecem errado na nossa vida. Então, no caso da ouvinte aí, diante desse quadro tão catastrófico para ela, né, de
ter a sua filha passando por todas essas dificuldades, ela mesmo assim, né, ouvinte, você não tem opção. Na verdade, a gente não tem opção. A nossa opção é crer em Deus. É isso aí. Né? Quando você está no fundo do poço. Tem um amigo que dizia assim, ó, quando eu vim para a igreja, eu estava no porão do fundo do poço. Eu falei assim, então você estava bem baixo, né? Baixo mesmo. Aí eu falei assim, qual que é a saída? Para cima. Então, ouvinte, quero dizer uma coisa para você. Diante de tudo isso, Deus pode fazer algo e vai fazer algo na sua vida. É o que nós queremos. Vamos orar daqui a pouco e isso vai acontecer. Os planos de Deus na nossa vida nos levam a situações que muitas das vezes nós não entendemos. Há alguns anos atrás houve uma grande enchente aqui no Rio de Janeiro e houve um desmoronamento ali na Praça Seca, no morro ali. E tinha uma senhora olhando, a sua casa caiu, a sua netinha morreu, e um repórter perguntou a ela, o que o senhor acha disso tudo? O que a senhora tem a dizer? Ela falou assim, Deus, eu não entendo, mas eu aceito. Né? A você, ouvinte, eu só tenho que te dizer o seguinte, Deus tem os seus planos. Você tem orado para Deus restaurar sua filha, para Deus dar uma nova vida, uma nova experiência com Ele. Quem sabe essa cirurgia faz parte do início da obra de Deus na vida da sua filha. Creia no Senhor. O nosso Deus não é Deus de metade. Você pediu alguma coisa ao Senhor, confia nele, deixa ele trabalhar, que os planos dele são perfeitos. Precisamos lembrar que nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria que ela acontecesse. Você pode orar pela cura de uma pessoa, você pode sentir no coração, a expressão é essa, sentir forte que ela seria curada. E aí você, pelo que nos conta, não teve nenhuma notícia, porque se a menina chegou à sua casa com o ventre rasgado, né, operada, quer dizer que você nem sabia que ela tinha operado. Sabe-se lá com quem que ela se aconselhou, quem é que acompanhou essa jovem, quem foi o médico que acompanhou, porque há médicos e médicos. Há médicos e médicos. Tem médico que é para operar um lado, opera o outro. Nós temos notícia disso o tempo inteiro. Tem gente que esquece dentro de uma pessoa uma tesoura. É um negócio absurdo, gaze. É um negócio louco da gente imaginar. Então, é preciso entender que esse contexto é maior um pouquinho, essa casa é mais larga. Você precisa entender que podem ter outras informações. Agora não pode chegar e agora dizer, ó Deus, o senhor não cumpriu a sua parte, porque o nosso sentimento é pela cura. Sempre será pela cura. Mas muitas vezes, ouvinte, muitas vezes nós oramos por alguém ou por uma situação e essa resposta não vem como a gente gostaria que ela viesse. É normal ficar triste. É normal chorar. É normal ficar desesperada, é normal, isso é natural. O sobrenatural de Deus é quando ele age na nossa vida, ele nos levanta, ele nos fortalece, ele nos enche de fé, aí é a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Às vezes até mesmo sem a gente pedir, né? É verdade, é verdade. O que me impressiona é, nós, seres humanos, nós colocamos a nossa expectativa de felicidade nos nossos projetos. Eu serei feliz quando eu casar. Eu serei feliz quando eu conseguir a minha empresa. Eu serei feliz quando eu tiver filhos. Eu serei feliz quando... Nós estamos sempre assim. E nós esquecemos que a realidade da graça, do evangelho, do relacionamento com Deus não é isso. Eu sou feliz apesar de... Eu sou feliz com o que Deus já me deu. Eu sou feliz com as promessas que Ele tem para mim. Eu sou feliz com aquilo que Ele realizou. Sou feliz também com o que Ele não realizou. Porque muitas vezes nós não teremos aquilo que desejamos. Agora, será que eu vou ser infeliz por conta disso? Não, eu preciso viver uma vida plena com o Senhor. Apesar de... Eu gostaria de ter muitas coisas que ainda não tenho, mas sou feliz, porque eu tenho o principal delas. Eu tenho Deus comigo, eu tenho Jesus no meu coração e Ele me basta. Essa deve ser a nossa posição. O restante, Salmo 37, ele diz que nós devemos ter um relacionamento com o Senhor. Estarmos bem com Deus e o restante, Ele vai realizar. Ouvinte participando com a gente aqui no Facebook da Rádio 93 FM, dizendo: eu estou vivendo assim, mas com os meus filhos, eles não ligam para mim, vivo com pressão alta, tomando muitos remédios controlados, e eles nem ligam. Estou muito decepcionada, mas sei que Jesus é muito bom
e eu busco forças nele, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, outra dizendo: nos decepcionamos quando não conhecemos a Deus. A intimidade e uma vida relacional nos conduz ao lugar, como entra a mensagem na hora, hein? Ao lugar de descanso e confiança. Outra ouvinte: tenho frustrações sim, mas eu não culpo a Deus, eu creio que no tempo dele vai acontecer, o jeito é continuar esperando sem perder a fé. Outro ouvinte dizendo: Deus é soberano, o tempo é dele, ele age quando quiser, onde quiser, e se não quiser realizar, devemos entender que isso é o melhor dele para nós. Compartilham alguns dos nossos ouvintes. Parece que existe uma caminhada com Deus que nos leva a compreender. A maturidade espiritual nos ajuda muito nisso, né? Mas eu queria ressaltar que existem momentos difíceis, onde é normal, é natural que uma pessoa despenque. Ela estava no topo da árvore e tem hora que a gente diz assim: caiu a casa, o chão se abriu, o céu caiu em cima. Nós temos experiências assim que são experiências de susto. Eu queria ressaltar, usando essa palavra de você estar no alto e cair, né? A gente tem a experiência de Jó, que é todo crente, quando começa a passar por luta, ele vai para o livro de Jó. Eu ia falar, né? Isso. Né? Ele vai para o livro de Jó e começa a ver e tal. E Jó, ele passa a grande parte da vida dele, ali naquele momento difícil, reclamando, se frustrando, e ele reclama e começa a lamentar e lamentar. Mas lá no final do livro de Jó, a Bíblia diz que os 3 amigos dele, que foram os companheiros dele de frustração, estavam ali com ele e tal, e de repente esses 3 amigos eram a resposta para a vitória de Jó. Ele desfocou em si. E quando ele pega e intercede pelos 3 amigos para apresentar o sacrifício deles a Deus, e Deus os abençoa, eles são a fonte que vai dar a Jó a volta por cima. Porque eles abençoam a Jó e Jó dá a volta por cima. Então, ouvinte, você que está frustrado, você que está em si mesmado, né? Está focando em si mesmo, talvez seja o momento de você pensar em ajudar outras pessoas, em fazer algo por alguém. Porque eu sempre digo, tenho dito várias vezes que eu venho aqui, o seu sonho pode estar escondido no sonho de alguém. Então, de repente, você vai ajudar alguém e você vai ser abençoado. Voltando a falar daquele assunto que você falou, pastora, daquela pessoa que estava sem ter filhos, eu tenho um amigo que a esposa dele tentou 10 inseminações artificiais, 10, e nenhuma deu certo. Aí ela adotou uma criança. E quando essa criança estava com ela há 8 meses, ela ficou grávida naturalmente. Entendeu? Então, o que acontece? Quando ela desfocou, Deus abriu a porta. Sobre esse assunto, eu só queria falar uma coisa, queridos. Nós estamos falando aqui vários exemplos bíblicos, que é a nossa linha de fé, e eu gostaria só de falar de Elias. Elias passou no alto, estava lá em cima, de repente teve uma frustração por causa de Jezabel, né? Ele se escondeu e foram quase 5 anos que ele passou nesse processo. Agora só quero chamar a atenção no final. No final, quando Deus se apresenta a ele na caverna, o Senhor pergunta a ele: o que fazes aqui, Elias? Quando você fala com alguém que está longe de você, fala: o que tu faz aí, Elias? Deus falou com ele: o que fazes aqui, Elias? Meu querido, você pode estar passando a dificuldade, a frustração, o problema que tu está fazendo. Deus é um Deus que respeita lutos. Deus respeita teu modo de pensar. Deus respeita as situações difíceis que tu está passando. Mas em todo momento, tenha certeza, Ele está passando com você. Ouvinte trazendo a sua opinião e a sua experiência aqui. Eu tenho várias provas, diz aqui um dos nossos ouvintes, de que os mistérios de Deus são demais, sabe? Eu tive prova com a minha loja. Eu comecei com uma lojinha sem banheiro em frente a um chiqueiro de porco. Meu Deus. Olha aí. Em pouco tempo eu fui obrigado a mudar. Falei: a glória da segunda casa será melhor que a primeira. E o ouvinte da gargalhada aqui. A ele de JR: eu estou na terceira casa, terceira loja. Ela é linda e bem
maior, ou seja, a minha glória está na terceira casa, diz aqui o nosso ouvinte. E eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Falamos sobre essa questão da frustração e da maturidade, isso é uma coisa maravilhosa. Abacuque, ele nos dá um exemplo disso. E é importante nós dizermos que a nossa frustração não é só quando a gente perde a casa ou não consegue casar. Nós temos isso no dia a dia, né? Você acorda, às vezes, com aquele sentimento de frustração, com desânimo. Tem dias que parece que o céu se fechou sobre você. Abacuque, ele viveu uma experiência que ele reclamou tanto, mas ele reclamou tanto. Abacuque ficou apavorado, desesperado, chateado, frustrado. Ele não acreditava mais em nada. E aí o tempo vai passando e quando chega no final do seu livro, no capítulo 3, Abacuque amadurece. E é isso que nós precisamos. Meu amado, minha amada, você tem todo o direito de se frustrar, de reclamar, de se indignar, de ficar triste, ficar com raiva. Tá bom, isso vai passar assim que nós começarmos a amadurecer. Andar com Deus. Aí Abacuque chega no final, ele declara, versículo 17, ainda que as figueiras não produzam frutos, as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Isso é maturidade. Tem uma frase que diz assim: o que não te mata te fortalece. É isso. Não é um versículo bíblico, mas era um bom versículo. E eu vou mais longe. Faça da sua dor o seu ministério. Pronto. E aí a gente começa aí são as nossas experiências que vão ajudando a curar outras pessoas. Claro. Ainda sobre Elias, pastor, o irmão falou sobre Elias, e o período que ele passou ali, né, nesse processo de, vamos dizer assim, até de depressão. E é bom que os ouvintes saibam que, por exemplo, eu não sou uma super mulher, eu passo por momentos e caio de vez em quando, tenho muitas frustrações em casa e tal. Então todo mundo passa por isso. Mas só que tem um momento que Elias começa a reclamar com Deus, né? Ele diz assim: tá vendo? Olha, eu tô sozinho. E eu tô aqui sofrendo sozinho. E Deus fala assim: não, vem aqui. Não é assim, não. Além de você, tem muita gente que também está lá, que sofreu, que não se rendeu e estão sendo sustentados. Por que você está aí? Então, assim, às vezes a gente precisa pensar que atrás da gente também tem uma fila enorme, que o nosso sofrimento não é o fim do mundo, que vai ter ouvinte no nosso WhatsApp dizendo: olha, é muito fácil falar quando a gente tem um emprego, tem um casamento. Agora, quando não se tem nada, eu quero ver você ter esse mesmo discurso aí. Falar é muito fácil. Vai viver numa situação dessa aos 57 anos da sua vida. Compartilha um dos nossos queridos ouvintes. Eu quero agradecer, ouvinte, pela sua palavra e pela sua transparência. E a resposta precisa ser dada, não é? Vocês falam aqui sobre uma série de coisas e o ouvinte do lado de lá está dizendo: mas peraí, vocês têm emprego aí, né? Tem casamento aí, né? Agora a minha situação é assim. Tem outras coisas que não temos. Paulo me ensinou isso. Paulo diz: vocês são afligidos hoje para poderem consolar os outros amanhã. É isso aí. E, amado, querido de Deus, hoje eu tenho a alegria de estar aqui. De fato, eu tenho o sustento. Hoje a minha família está abençoada. Hoje meus filhos estão com saúde. Hoje eu tenho saúde, mas nem sempre foi assim. Eu já estive do outro lado. Já vivi 6 meses em cima de uma cama, sem poder andar, com uma fratura na coluna e sem perspectivas. E o médico disse para mim que eu muito provavelmente não andaria mais. Eu já tive fases na minha vida onde eu não tinha emprego, onde eu dependia da ajuda da igreja. Eu já tive fases na minha vida onde os amigos pagavam as minhas contas, onde a igreja, os irmãos pagavam minhas contas. E isso hoje eu digo sem nenhum problema. Foi um período da minha vida e eu não morri por isso. Eu consegui viver, sobreviver, ultrapassei, e hoje eu estou aqui exatamente para dizer que é possível, que Deus transforma situações hoje difíceis em bênçãos amanhã. Ouvinte de Friburgo dizendo: em um ano meu esposo teve demência, Parkinson, e agora está no CTI com problemas no coração. Eu não estou frustrada nem decepcionada, mas estou desesperada. Ele foi ao Rio fazer um exame importante, mas não conseguiu. Eu não sei quais os propósitos de Deus. Se ele quer que ele seja curado ou passe por tudo isso por um propósito, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Ela está falando certinho, né? Porque realmente a gente tem que entender
Foi falado aqui que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, mas às vezes, para nós, do nosso ponto de vista, não é nada bom, não é nada perfeito e muito menos agradável. Agora, o que a gente tem que entender é que a fé, ela vive disso, a fé vive de desafios, né? Como o pastor disse, ele passou por um monte de situações. Eu escrevi um livro por causa de um problema que eu tive. E esse livro que me sustentou depois. Quer dizer, linda. A minha frustração, né, se transformou no meu sustento, né, lá na frente. Então eu acho, ouvinte, que nós vamos orar por você. É óbvio que nesse momento você só vê o problema. Nesse momento você só vê a situação. Essa ouvinte que está toda apavorada, eu creio que Deus pode dar essa cura para ele. Ouvinte aqui, quando sabemos que Deus está respondendo, hein? Às vezes eu peço direção de Deus, mas acho que tudo à minha volta é a resposta dele, quando na verdade não é. Como ter certeza que é confirmação de Deus para não acabar fazendo a coisa errada? E eu volto a falar que eu penso que isso é uma questão de relacionamento com Deus. Tem um versículo que muitas pessoas se pegam nele, né? E é perigoso a gente levar para esse lado. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas às vezes nem sempre aquilo que a gente pede é da vontade de Deus. É aquilo que Deus quer para nós. Então, se está faltando alguma resposta, eu penso que está faltando também alguns momentos de devocional com Deus, momento de entrega, momento a sós com Deus, que a gente tenha que se derramar diante de Deus e ouvir a resposta de Deus. Porque às vezes a vida da gente é tão corrida que vai passando e a gente está se sentindo sozinho, mas Deus estava ali o tempo todo. A gente é que se afastou. Ouvinte contando uma experiência impressionante aqui. Assim como meu filho, ele passou um mês no tráfico e eu orava e clamava à noite, mas durante o dia eu subia a favela e cheguei a me ajoelhar em frente a ele e aos traficantes pedindo para ele sair. Pela graça de Deus, meu filho foi liberto, conta a nossa querida ouvinte. Aleluia. Diante de quadros como esse, onde a gente enfrenta situações difíceis e complicadas, e num debate como esse, onde você tem a participação dos ouvintes, alguns deles falando sobre vitória depois de muita luta, outros falando que continuam na luta e outros dizendo que lutaram, mas não conseguiram a vitória. Existe sempre uma expectativa. A expectativa é da natureza humana. A esperança é diferente. A esperança tem a ver com a sua fé. A esperança tem um fundamento, a esperança está na palavra, a esperança resulta da sua intimidade com Deus, porque a nossa vida e a nossa fé é pautada na Bíblia, que nos mostra que nós confiamos no Senhor, todos nós confiamos no Senhor. Jesus, quando conversou com seus discípulos, falando sobre o que lhe aconteceria, ele falou sobre a traição, ele falou sobre a sua morte, os discípulos ficaram desesperados. Mas era uma questão que aconteceria. E ele trouxe para eles uma palavra simples, mas que continua ecoando até hoje. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Mais adiante, ele diz, não vos deixarei órfãos, porque essa era a sensação deles. Mas eu vou enviar ou enviarei o outro Consolador, e aí entra o Espírito Santo nessa nossa história e nós temos uma experiência de transformação extraordinária. Esse mesmo Espírito Santo que conosco está hoje, que é capaz de nos ajudar a compreender o tempo de Deus e a esperar a realização de todas as coisas no tempo certo. Nem sempre elas acontecem quando a gente quer. E pode ser que elas nem aconteçam, mas a nossa fé, a nossa esperança, ela deve estar sempre no Senhor, que conduz a nossa história e que dirige todos os passos da nossa vida. Às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer. Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou do seu tempo, seu jeito, seu
tão longe. Eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou. Seu tempo, seu jeito, seu reino. Eu agradeço a Deus que tenho seu tempo, seu jeito, seu reino. Eu agradeço a Deus que tenho seu tempo, seu jeito, seu reino. Amém, amém, amém. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Alguma vez você já se sentiu decepcionado com Deus por algo na sua vida demorar a acontecer? 70% dos ouvintes por telefone dizem que não. Já 59% deles no site dizem que já se sentiram decepcionados. Muito obrigado, ouvinte amado, pela sua participação com a gente no debate de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo, Deus é fiel, mas eu nem sempre. Ainda que me esforce, sei que ainda estarei aquém do que o Senhor espera de mim. Como identificar se estou ou não sendo fiel a Deus? Fidelidade está relacionado somente ao dízimo? Ou tem a ver com oração, testemunho, Bíblia? Se for fiel em algumas áreas e infiel em, entre aspas, apenas uma, serei considerada infiel? O infiel é aquele que trai de alguma forma a Deus? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Carlos Pedro, muito obrigado, meu irmão, forte abraço. Muito grato a Deus por esse privilégio, por esta oportunidade. Creia, meu Pado, que as dificuldades, as frustrações que você vive hoje serão um alicerce para uma vida de maturidade amanhã. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, educadora Tânia Maria, um forte abraço. Outro para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Quero mandar um abraço também para minha família, para Scarlett que está me ouvindo, mandou um recadinho, para minha igreja. Queria mandar um beijo especial, JR, pro pessoal lá de Rio do Sul. O pessoal não tem a rádio lá, mas eles baixaram o aplicativo. Eu tive lá esse final de semana, eles estão ouvindo. Beijo, pastor Marlison. Onde é Rio do Sul? É Santa Catarina. Santa Catarina, maravilha. Isso. E a Marília, a esposa dele também. E queria convidar você que está nos ouvindo para participar conosco do Congresso Proclamação, lá na PIB de Agostinho Porto, que vai começar domingo e vai até quarta-feira. Maravilha, muito obrigado, pastor Paulo Azevedo. Forte abraço, meu irmãozão. Um forte abraço para todos aqui. Eu quero mandar, JR, um grande abraço para os taxistas do ponto de táxi lá em Bangu, que estão ouvindo agora o debate, né? Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Mandar um grande abraço pendente lá do Mendanha e lembrar do nosso culto de juventude nesse domingo às 18h30. Benção puríssima, muito obrigado também, pastor Valdir Miyazato. Forte abraço, querido. Forte abraço, JR, obrigado mais uma vez, pessoal da 93 pelo convite e também feliz em conhecer os debatedores aqui. Quero agradecer a Deus por tudo e mandar um alô, JR. Tem um pessoal ouvindo a gente do Japão. Do Japão. O meu irmão mora lá, a minha família mora lá e o pessoal fica ligado pela internet. Como é que fala alô, meu irmão, alô, minha irmã, em Japão? Pedi demais, foi, Eu sou não sei. Eisei, sansei, nisei e não sei. Não sei sou eu. Tá bom? Mas eu quero agradecer. Mas você peça o seu irmão para encaminhar aqui, porque a gente quer mandar um alô para todo mundo que tá acompanhando lá, que vai ser legal. Peça o seu irmão lá. É o Arnaldo Marcelo é capaz de ter essa informação já aqui, porque já deu uns 30 segundos. Já deu o quê? Uns 20 segundos já? Hein? Essa frase não tem aí não, né? Tem aquele aplicativo bom aí não, né?
Mas Fala, pastor. Quero mandar um abraço para todo mundo e convidar os jovens, né, ali da Vila da Penha, região, para o nosso congresso de jovens que vai acontecer nesse final de semana, com a participação do pastor Alexandre Zulu, que é faixa preta em jiu-jitsu e bicampeão mundial de jiu-jitsu. E tem um projeto lindo com crianças. Se converte. Ali no Largo do Bicão, Estrada Padre José, 83. Dá um abração, um beijão a todos vocês. Deus abençoe. Maravilha, Pastor desse, o cara se converte. JR, deixa eu mandar um abraço. Eu tive sexta-feira na Fonte da Vida, uma igreja em Aoma, e os irmãos vieram falar com o pastor, o senhor vai na rádio, manda um abraço pro pessoal da Fonte da Vida, a irmã Rita, e toda a galera da Fonte da Vida, um pessoal muito abençoado, que Deus abençoe a todos, um grande abraço a essa comunidade, essa igreja tão abençoada aí. Aqui, ó, já tenho aqui. Olha aí, ó. Marcela, pode ler aqui, Marcela. Não, lê pra gente, JR. Aqui, Marcela, pode ler aqui. Eu quero saber também. Aqui, ó, tá aqui, ó, é só isso aqui. Olha, isso pode ser palavrão, hein, Marcelo? Você pode falar isso aqui no rádio. Mandar em áudio pra gente. Não, mas tem aqui, ó. Vai entrar aqui. Entrou não? Você ouviu? Ah, peraí, tá baixo. Peraí que eu vou aumentar aqui. Peraí, vai ser uma emissora de ponta. Mas isso tudo? Eu só falei alô, meu irmão, alô, minha irmã. Olha bem, peraí, calma aí. Ué, cortou aí, viu, Marcelo? Fica falando aí junto. Peraí. Cadê o negócio? Ó. Olha aí, rapaz. Você tá vendo? Vamos lá, ó. Tá vendo? Toda vez tá, é o jeito. Mas eu tenho que botar no microfone, né, dona Marcela? Alguma coisa aí. Comitiva. Comitiva. Aqui, Konnichiwa, watashi no Keishiaro. Não. É isso mesmo. Mas não foi assim que ela falou. Não, a pronúncia de cada um, Ela é japonesa. Eu posso falar alô, meu irmão, posso falar alô, meu irmão. Eu estou falando como eu falo alô, meu irmão. Konnichiwa, watashi no Keishiaro. Olha aí. Aí você toda vez, mas eu tenho que virar, dona Marcela. Aê, viu? Muito bem. É isso aí. Rapaz, é uma rádio internacional. Nós vamos orar, aproveitar que nós somos uma rádio internacional, vamos orar pelo Brasil hoje. Hoje nós estamos aqui na nossa campanha, hashtag eu amo o Brasil, hashtag eu oro pelo Brasil. Hoje nós vamos orar pela presidente Dilma. Calma, gente. Calma aí. Nós temos que orar, a Bíblia diz, temos que orar. Não quer dizer que você está a favor, você está contra, não quer dizer que você está doido para, entendeu? Calma aí, nós precisamos orar. Tem hora para tudo, tem hora para trazer uma palavra, depoimento, posicionamento, e tem hora de orar. Embora existam muitas controvérsias ligadas ao seu desempenho, nós temos um compromisso de interceder pela sua vida e também pelo seu trabalho. Isso é bíblico. É bíblico orar pelas nossas autoridades, e vamos pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, que abençoe a sua família, que abençoe o seu trabalho, para que Deus abençoe. Deus abençoando, nós todos seremos abençoados. Vamos orar com o pastor Paulo e também vamos orar pelo tema do programa de hoje. Tanta gente que está hoje muito triste, com o coração bem apertado, vivendo aquilo que é o desespero. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e pela igreja, como temos feito todos os dias. Deus amado, nós queremos nesse momento, Senhor, como igreja aqui reunidos, está orando, Senhor, pela nossa chefe suprema desse país, Senhor. Queremos entregar a presidenta Dilma nas tuas mãos, Senhor bendito, todo o seu ministério. Senhor, todas as lutas, as dificuldades estão levantando. Senhor, tu é o Deus que pode, Senhor, agir, Senhor. Tu pode vir com providência. Pai querido, também queremos entregar, Senhor, todos os irmãos, todas as pessoas que estão passando por frustrações, dificuldades, ó Deus, com coração triste. A tua palavra diz, Senhor, que o teu Espírito Consolador estaria sempre conosco. Atua nessas vidas, Senhor. Opera com poder e grande glória. Toma também, Senhor querido, todos os enlutados, todos com dificuldades, Pai. Te agradecemos já crendo na tua resposta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.